Mais um capítulo sobre o caso Isabel Veloso e seu câncer em estágio terminal. Que ao que parece não é mais um câncer em estágio terminal. Pelo menos foi o que afirmou a médica dela numa entrevista concedida ao G-Show. Mas como assim? Ela teria enganado todo mundo então? É o que a gente vai entender melhor dessa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O caso envolvendo a influenciadora Isabel Veloso ganhou mais um capítulo na última terça-feira. Ao que parece, de acordo com uma das médicas que cuida dela, Isabel não teria câncer em estágio terminal e seu tumor está estagnado. Tá? Bom, a manchete é o seguinte, ó. Médica da Isabel Veloso fala do quadro da influencer. Não está em estágio terminal. Na entrevista, ela ainda explica que a influenciadora vive sob cuidados paliativos e que seu tumor está estagnado. Nessa entrevista, a médica Melina Branco Beni nos revela um pouco sobre como está o estado de saúde da Isabel, né? Então, a partir de agora, muita coisa que eu vou falar aqui são palavras da médica, tá? Estão escritas lá na matéria. Abre aspas. O quadro clínico da Isabel está estável. O tumor está pequeno, com um crescimento estagnado e ainda com um controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são ânsias e os vômitos comuns no início da gestação. A médica contou ainda que chegou a aconselhar a Isabel para evitar a gestação, já que os seus sintomas poderiam piorar. Abre aspas. Quando eu e a Isabel conversamos sobre a gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido à falta de ar. A orientação foi de não engravidar, porque os sintomas poderiam piorar. E ainda seria mais difícil controlá-los, porque durante a gestação, alguns medicamentos são contraindicados. Melina disse que Isabel tem um tipo de câncer que não responde aos tratamentos. Diante disso, a indicação, então, seria os cuidados paliativos. Abre aspas. O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática, significa que, não tendo mais o tratamento, a cura para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas e assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas. A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico. Logo em seguida, na matéria, tá a fala da médica que gerou a manchete que todo mundo está compartilhando. Abre aspas. A Isabel não está em estágio terminal, e sim apenas sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso, podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. Já o estágio terminal é um termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno. Bom, aí o que a galera está criticando é o seguinte: se a médica disse isso, que o estágio terminal seria que já estava ativo o processo de morte e não tem retorno, por que então a Isabel disse no início que era terminal? Inclusive estava na bio dela antes terminal, agora está sob cuidados paliativos. É isso que a galera está questionando, né? Porque segundo as palavras da própria médica, não tem retorno. Então, se a pessoa está em terminal, ela pode ir passar para paliativo ou não? Porque por essa fala parece que não, né? Mas, segundo aí o que está acontecendo com a Isabel e o que ela disse também nos stories dela, que a gente já vai ver, é que ela era paciente terminal e passou para paliativo. Vocês entenderam? Bom, ao julgar por tudo que a Isabel vem fazendo, acho que fica bem claro mesmo que ela não está num estado terminal. Porém, é bom lembrar que ainda assim não significa que ela não tem a doença.
tá? Vocês viram aí as falas da médica, né? Tanto que em maio desse ano, o médico cirurgião oncológico dela já tinha se manifestado através do Instagram da Isabel, a respeito desses ataques que ela já vinha sofrendo. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja um motivo que as pessoas não acreditem na seriedade da doença. Mas tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica, isso tudo existe e isso tudo é real. Bom, após tudo isso, a própria Isabel veio se manifestar sobre essas falas da médica em seu Instagram. A manchete é: Isabel Veloso nega que seja paciente terminal, abre aspas para ela, desinformados. Nos stories, a Isabel explicou então que não é uma paciente terminal e sim que está sob cuidados paliativos. Eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Ela afirma e reafirma que agora as pessoas vão entender sobre o seu estado de saúde. Só que a realidade é que as manchetes dão a entender outra coisa. Olha, se liga só nessa manchete aqui do Léo Dias, ó. Médica afirma que influenciadora grávida com câncer não está em estágio terminal. Perceberam a canalice da manchete? Quando você só lê essa manchete, que é o que o povo acaba compartilhando, o que você pensa? Bom, eu pelo menos logo de cara pensei que fosse tudo mentira então, né? Porque até então todo mundo, inclusive ela, dizia que era terminal. Ela tinha uma expectativa de vida, inclusive, né? Pelo menos ali no Vilela, ali, né? Alguns meses e tal. E como eu já disse, né? A própria bio dela estava terminal, agora está sob cuidados paliativos. Só que nos seus stories e no resto da matéria é explicado então que ela passou de uma paciente terminal para uma em cuidados paliativos. Depois ela fala um pouco ali em relação à maternidade, né, que não vem ao caso aqui a gente compartilhar. E no final a Isabel aproveita para dar uma cutucada no Léo Dias, inclusive, como eu disse, né, porque só olhando pela manchete dá a entender outra coisa, né, mas é claro que se colocasse ali sobre cuidados paliativos, talvez os cliques não seriam os mesmos. E é também que a galera não faz ideia também, né, do que é cuidados paliativos e do que é terminal. A galera não entende isso aí, né? Então tem que ler a matéria ali, o que a médica disse, para entender. Inclusive aí o Léo Dias, ele postou em relação a mim, do meu estado de saúde, só que acho que faltou a competência dele não citar que eu estou em cuidados paliativos. Ele só causou a impressão de que eu estava mentindo sobre o meu estado de saúde. Então acho que é bom monitorar um pouquinho isso e cuidar sobre o que você coloca na internet em relação às pessoas, tá? O que só me pegou um pouquinho mesmo, confesso pra vocês, foi nesse abre aspas da médica dela falando, né, que terminal não teria então um retorno. Mas se não tem retorno, como é que a Isabel era então? Eu posso estar falando bobeira aqui agora, mas pelo que eu entendi então é o seguinte: terminal não é que não pode virar paliativo, ela pode virar sob cuidado paliativo, mas terminal quer dizer que ela tem ali. Ela tem um câncer ali, é como se fosse uma bomba relógio. E ela mesma fala nos stories, inclusive, que pode durar, pode voltar a crescer daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não tem como saber, né? Só Deus sabe, né? Então, eu acredito que o retorno seja se referindo a isso, que não tem retorno assim, do câncer regredir. Eu acredito que seja isso, e não do retorno na questão da nomenclatura, né? Porque senão ela não teria retornado, né? Porque ela saiu de estar terminal para cuidados paliativos, né? Bom, enfim, me digam vocês aqui o que vocês acham aí, né? Hoje, para quem acompanhou aqui, sabe que eu fui fazer uma tomografia e eu tô bem feliz assim com o resultado. A tomografia mostrou que o tumor tá estabilizado no crescimento. Ele ainda tá pequeno, então, graças a Deus, tá dando tudo certo. Quem sabe aí eu fique mais tempo por aqui, né? Bom, considerações finais então. A Isabel Veloso tem a doença, mas está estabilizada, né? E ela segue curtindo a vida e o que milhões de seguidores podem proporcionar em relação a ganhos financeiros. Ainda assim, muitos não acreditam na Isabel Veloso. E você, o que você acha sobre esse caso? Comenta aqui embaixo.